Professor, o senhor está mutado. Bom dia aí para todos vocês. O microfone estava desligado, gente. É que eu não comecei ainda aqui. Beleza? Daqui a pouco a gente já começa. Estou organizando o quadro ainda aqui. Bom dia, galera. Pois é, desculpa aí, tá? Me atrasei um pouquinho hoje. Dá reta. Eu era tudo que você sempre quis. Eu, na verdade, mesmo depois que acabar essa pandemia, que não precisar mais usar máscara, essa máscara, na verdade, ela tá me ajudando, né, cara? Assim, esconde um pouco a minha cara, né? Então, assim, eu vou deixar. Eu vou continuar, eu fico melhor com a máscara, cara. Pô, né? Eu vou continuar com essa máscara. Eu vou continuar com essa máscara. Essa máscara aqui, velho. Aí, gatos. Vamos lá. Bom, galerinha, vamos continuar. Bom dia aí para todos. Vocês me desculpem os 10 minutos de atraso aí, tá? Cara, eu errei o meu horário de translado aqui, acabei me enrolando, aí precisei parar para abastecer o carro que estava sem combustível, enfim, atrasou um pouquinho, tá? Vocês desculpem. Hoje nós vamos continuar, gente, estudando a equação reduzida reta. A última aula a gente viu a ideia da planilha de pontos, como é que faz para equacionar reta via planilha. Hoje vamos recordar isso, tá? Eu estou dando as teorias, essas teorias aqui, moçada, já estão na apostila 6. Já comecem a trazer aí a 6 para eu poder começar a fazer as questões com vocês, né? Eu tinha já a apostila 6, isso aí, cara. Cores, tá? Vocês estão trazendo o quê? Então, por enquanto, não precisa trazer 6, não. Deixa que eu vou dando as teorias. Não, eu vou dando as teorias, vou dando os exemplos, aí de repente, na aula de sexta, eu trago uma bateria de questões para a gente fazer, tá? Então não precisa trazer, não. Deixa. A hora que todo mundo chegar na 6, aí vocês começam a trazer para o show 6. Os caras estão na... Mas calma lá, cara. Tá 3. Ei, mas nós estamos em agosto. Mas vocês acham... Não, mas me tira uma dúvida. Vocês acham que eu corro com conteúdo ou vai na velocidade normal? Não vai na velocidade normal? Para mim, vai normal, cara. Assim, eu paro, faço exercício, faço revisão, né? Volto. Bom, enfim, mas eu vou combinar então com vocês estão com muitas apostilas aí, não precisa trazer as 6, deixa quieto. Eu vou me virando aqui, eu vou dando exemplo, faço lista de questões, faço aula de revisão, tá? Não precisa trazer ela por enquanto então não, já que vocês estão com muito material aí para trazer. Aí daqui uns dias vocês vão ter que vir com aquelas malas de rodinha, né? Para arrastar, vai ter carrinho de pedreiro para poder arrastar as apostilas.
Como é que é? Se você estiver lá em janeiro. Show de bola. Não tem problema. Agora coeficiente linear. Ó. Bom, então vamos lá. Senhores, então vamos aos exemplos aí de como que nós vamos equacionar essas retas aqui, ó, tá? Ó, a equação reduzida da reta é uma equação nesse formato aqui, o y está isolado, é isso, tá? Então você olha para o y aqui isolado, né, na equação, vai aparecer um mx mais h, o que é isso? O x ele vai ter um coeficiente, que é chamado coeficiente angular, que é a tangente desse alfa aqui, foi o que nós estudamos na nossa aula de sexta-feira, tá? Então vamos recordar. Aí quando eu calculo a tangente alfa, aí eu tenho esse coeficiente aqui, que é o coeficiente angular da reta. Ele fornece a direção da reta, tá? Então você tem que ficar ligado, que a reta, ela tem uma direção, ela tem um ângulo aqui, ó. E aí a tangente desse ângulo, nós vamos chamar de coeficiente angular. E o coeficiente linear vai ser o ponto onde ela corta o eixo y. Onde a reta cortar o eixo y, nós vamos chamar isso de coeficiente linear, tá? Então eu quero que vocês anotem aí, ó, coeficiente linear, corte em y. Tá? Então, onde ela bater no eixo y, a gente vai considerar que isso aí vai ser coeficiente linear da reta, tá? Então, gente, essa equação reduzida é isso aí, ela tem dois coeficientes. Um coeficiente que é o angular, que está colado aqui em x, ó, né? Se você olhar isso aqui, está colado aqui no x, esse vai ser o angular, e o que aparecer somando aqui vai ser o coeficiente linear. Então, toda equação reduzida tem esses dois coeficientes. O que está colado em x e o independente aqui de x, né? Que são os coeficientes angular e linear, respectivamente. Tá? Vamos lá. Professor. Abaixa o volume. Onde que abaixa esse volume? Onde que abaixa esse volume? Onde que abaixa essa parada? Ah, aqui, normal. Ah, tá, beleza, tranquilo. Vamos lá, Alexandre. Professor? Aí, garoto, agora sim. Então, aquele símbolo é y igual a mx mais h? Ou Isso, que é? mx mais h, exatamente. Não, mas sim, é um y antes? O que é? É um y. Ok, obrigado. É um y, tá? Ou pelo menos, Alexandre, era para ser um y aí, cara. Era para ser um Obrigadão. y. Tá meio esquisito, né? Tá parecendo uma forquilha ali, aquele meu y, né? Mas era para ser um y. Tá meio esquisito isso aqui, né? Vamos fazer um y direito aqui. Um y que tá. Ele... Em homenagem... o y para... Aí melhorou, pronto. Bom, aí, ó, primeiro, como ele deu uma inclinação de 60, o M vai ser a tangente de 60, tá? Então, vocês vão colocar assim, ó, quem é o M? É a tangente de 60, que os senhores já têm memorizado, eu espero, raiz de 3, tá? Beleza, só que, ó, fato da reta ser negativo, isso aqui a gente estudou na aula de sexta, tá? Só vou recordar com vocês, o fato da direção dela ser decrescente, significa que esse coeficiente aqui tem que ser negativo, tá? Se eu tiver uma reta crescente, esse coeficiente aqui vai ser um coeficiente positivo, para dizer direção positiva. E aqui eu vou considerar uma direção negativa, reta decrescente, tá? Então apareceu menos M. E o coeficiente linear da reta, 3. Cara, então, tangente de x, ó lá, ó, mais h. Está feito a equação da reta, tá? Então, isso aqui é chamado equação reduzida da reta. Vamos fazer outro exemplo aí para ficar bem entendido isso. Mas acho que vocês não terão dificuldades nisso aqui, não. Bom, moçada, é o que eu falo para vocês, assim, tem... Para você treinar isso aqui não tem jeito, cara, tem que ser com exercício, né? Então, fica fazendo.
Aí você pega os conceitos, né? Olha lá como é que funciona, aí tem que pegar o material e fazer exercício para você treinar. Não tem outro caminho aí para a gente estudar isso aqui. O M, nesse caso, é a tangente do ângulo. Olha só, positiva agora, tá? Positiva, tá? Então, raiz de 3 dividido por 3. E o coeficiente linear dessa reta é igual a -2, que é o corte lá no eixo Y. Tá? Então, a equação da reta Y vai ser, gente, mx mais o h. No caso, o h valendo -2. Então, a equação dessa reta aqui é igual a raiz de 3 sobre 3 -2. Fechou, tá? Então, essa vai ser a equação da reta. Vocês entenderam isso? Você vê, não tem como não entender, né? Você pode falar, pô, Elisa, eu não lembro dos valores da tangente, aí é outro esquema, tá? Agora, você vai ter um ângulo e vai ter um ponto. Aí você pega M é a tangente do ângulo e o H é o corte no eixo Y, tá? Pode acontecer, ele não dá para você esse corte em Y aqui, ele dá um outro ponto qualquer, tá? Aí vamos recordar a equação geral da reta pelo coeficiente angular aqui, ó, como é que funciona, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta disso aqui? Ficou bacana? Ficou claro lá? Então tá. Show. Deixa eu mudar aqui que são... Então, a parada é a seguinte, quer ver? Ó. Isso aqui é caso eu tenha um ponto e um ângulo, como que eu vou reduzir a equação? Ó. Vou pegar um alfa e um ponto de coordenadas XO, YO, tá? Aí, na nossa aula de sexta, eu comentei isso aqui com vocês, ó. Isso aqui é chamado equação geral da reta, tá? Então, fica ligado aí. Y menos YO, MX menos XO. Esse M aqui é a tangente do ângulo, normal, tá? Só que ele não vai dar mais para a gente o coeficiente linear. Ele vai dar um ponto qualquer da reta, tá? Então, eu vou pegar um ponto P da reta aqui, gente, desconhecido, né? De coordenadas x, y aqui, ó, tá? Então, P de coordenadas x, y. O que é dado no problema? É dado isso aqui, ó, x, o, y, o. Isso aqui é dado no exercício. Isso aqui vai ficar como parte da equação. A gente não vai conhecer esse x e esse y. O m vai ser a tangente do ângulo, tá? Então, a equação da reta vai ser o y menos y0 mx menos x0. Galerinha, isso aqui vai acompanhar a gente agora até o final do ano, né? Essa equação aqui, ó. I-o, mi-xixô. Vai, lê comigo aqui. I-o, mi-xixô. 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 I-o, memorizou? Beleza, ótimo, vai precisar. Como é que lê? Beleza, ótimo, excelente. Cara, você despertar com a equação da reta, parabéns, né, Jota? Quem fizer isso, quem fizer isso vai ganhar um ponto na média. Ah, vou fazer agora. Olha lá. Pô, você acordar despertando com a equação da reta, cara, você vai saber isso. Daqui 30 anos você vai lembrar disso aí, né? Se você colocar como despertador, cara, você nunca mais esquece. Senhores. Exato, você acorda. Fala, cara.
Boa. Oi. Eu tinha o quê? Assim. Eu tenho sinestesia, né? Como que é o gosto? Ele é meio azedo adstringente. Ele é adstringente, meio azedo, meio amargo. Então, assim, ele tem um... Não chega a ser um limão. Não é um limão, mas ele é azedo, assim. É. Cadê esse cara? A mim? Não. Cara, isso é melhor do que ser surdo, né, velho? Melhor. Por favor, senhores. Muito bem, vamos lá. Ó, então, deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês. Caso não dê aquele coeficiente, o que pode acontecer numa reta? Pode ser que você não tenha esse coeficiente aqui, ó, né, que é o Hzinho, que é o coeficiente linear. Só que aí nós vamos produzir esse coeficiente. Como? Com a equação geral da reta aqui, ó. Né? Ioiô me xixô, tá? Então vai ficar, o y0 é o ponto de corte, aqui no y, tá? Então, ó, 3, e o x0 é 4. Gente, esse x e y aqui, isso é da equação da reta, não vai substituir, vai ficar na equação. O cara dá um ponto e ele dá a tangente do ângulo, né? No caso, como ele deu 60 graus, então m vai ter que ser a tangente 60, que é igual a raiz de 3. Tá? Então vai ficar y menos y0, aí m, que é igual a raiz de 3, x menos x0, que vale 4. Tá? Então vai ficar assim, ó. Agora é só matemática básica aqui, moçada. Raiz de 3x menos 12. Tá? Menos 12. Menos 4 raiz de 3. Tá? Então, distribuiu. Raiz de 3x menos 4 raiz de 3. Oi? Aonde? Nesse caso, a reta é crescente, né? Certo? Agora, se eu tivesse colocado uma reta decrescente, aí teria a tangente negativa lá, tá? Bom, aí fiz essa continha aqui, ó. Todo mundo tá ligado nisso, né? Matemática básica, distribuiu lá, menos 4 raiz de 3. Agora eu vou reduzir a equação, ó. Esse menos 3 vem para o outro lado mais 3. Aí a equação fica reduzida. Pessoal, reduzir a equação significa isolar y, é isso. Tá? Reduzir a equação. Raiz de 3x menos 4 raiz de 3 mais 3. Pronto. Né? Então, o coeficiente angular dessa reta é o raiz de 3 e o coeficiente linear dessa reta, esse cara aqui, ó, tá? Então, raiz de 3 é o m, tá? E esse ponto aqui representa o h, seria o coeficiente linear da reta, tá? Então, pode acontecer isso. O cara, numa situação de exercício, ao invés de ele dar para a gente um coeficiente aqui, de corte, né, ele pega e dá um ponto qualquer da reta. Aí você vai, aplica a equação e depois faz a redução da equação, tá? Equação reduzida é isso. O y ele tem que estar isolado
dentro da equação. Tá, esse aqui foi um exemplo 1, agora... Esse ponto aqui, gente, de coordenadas 3, 0. Então vamos lá, quero que vocês tentem fazer aí, vai, gente. Tentar fazer essas duas reduções aqui, ó. Reduzir significa isolar o y. Se tiver o corte aqui, ó, a equação já está reduzida, mx mais h. Se não tiver o corte, faz o ioiô mixixô lá, ó, né, que aí você consegue a redução da equação, tá? Aí é só isolar o y. Então, vamos lá, um minutinho aí para vocês tentarem fazer essas duas questões. Amanda, deu certo a conta aí? Você chegou a fazer aquela conta lá, 0,8? O que foi? Ah, entendi. Então ia ser 0,2 ao cubo isso. Então ele não reduziu em 20, ele reduziu a 20. Opa! Língua portuguesa, gata. Língua portuguesa. Língua portuguesa. Você tem... não é matemática, é língua portuguesa. Se eu tenho R$100 e eu reduzo você em 20, com quanto você fica? 80, porque eu reduzi em 20. Agora, você tem R$100 e eu reduzo você a 20. Com quanto você fica? Você fica com 20, eu te reduzi a 20. Então, você perdeu 80. Você entendeu? Então, não é matemática, é língua portuguesa. Reduzir em, reduzir a. São duas coisas diferentes. Né? Tá? Então, é uma linguagem... Fala, baby, não tá rolando? Ó, o barycentro divide isso aqui em áreas iguais. Essa é a propriedade. Quanto que mede essa área aqui? Então, essa. Só isso. Cara, é que se você não sabe essa parada... Pois é. Fechou? Vamos corrigir? Quem chamou aí? Fechou? Ó, aqui. Vai lá. Y menos Y0. Tá? Aí, o M é a tangente do ângulo, mas a tangente de 45 vale quanto, galera? 1, né? Tangente de 45 vale 1. Aí, X menos o X0, que é esse 3 aqui, ó. Tá? Então, Y é igual a X menos 3. Então, foi feliz quem reduziu a equação assim. Essa é a resposta da equação reduzida. Tá? Isso, a tangente de 30 que vale raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 igual a 1. Certo, gatos? Então, reduziu a equação. Ó. Já está lá. Tá? Agora, essa parada aqui, como é que vai ficar? Y menos Y0 mx menos x0. Olha o ponto que ela está passando aqui, ó. x0, 4, y0, 0. Tá? Então, y menos 0, o m é a tangente de 30, raiz de 3 dividido por 3. Então, a pergunta, nesse caso aqui, ó, eu vou ter que deixar positivo ou negativo? Aí, por quê?
Porque a reta decrescente vai ter declividade negativa aí, né? Reduzindo a equação, tá? X menos x0, que vale 4. Então, y menos raiz de 3x dividido por 3, mais 4 raiz de 3 dividido por 3, isso aqui vai representar a reta, tá? Essa é a solução, valeu? Então tá, cuidem desse juízo, fiquem com Deus e até sexta. Sexta-feira a gente se vê, gente. Valeu, até.
Gente, cadê a sala? Saiu todo mundo. Bom dia, galera do online. Bom dia, bom dia. Voltei. Preciso do negócio de ligar aqui. Oi, Lívia. E aí? Eu vou pegar o treco de ligar aqui, tá? Estou começando já. Continuando a competência 2. Bom dia, professor, como vai? A nossa amizade nunca sai. Eu só consigo sermos bons amigos. Galera, eu posso começar? Quem que vocês quiserem. Ô, Lucas, já que você está aí caminhando, entrega ali o Pedro, por favor. Não, já liguei, amor. Obrigada. Que maldade. Ó, galera, estamos aqui na competência 2 do Enem. Ela explora 3 aspectos, ó. Estrutura, temática e área do conhecimento. Então, o que é cobrado? Vamos colocar aqui. O que o corretor quer de você? Na parte estrutural, que você faça um texto dissertativo, preferencialmente na terceira pessoa, tá? E assim, gente, o que é o texto dissertativo? O texto dissertativo, ele defende uma tese, ou seja, um ponto de vista, tá? É isso. Fez um texto dissertativo, tá valendo. Vamos supor que você resolva, sei lá, escrever na primeira pessoa do singular. Eu penso, eu acho, eu percebo. O seu texto é zerado porque ele não é uma dissertação, ele é um artigo, uma crônica, não é um texto dissertativo, tá? Primeiro aspecto. Lembrando que a competência inteira vale 200 pontos. E ela vai ser dividida nesses 3 elementos aqui que eu acabei de citar. Voltando aqui. Outro aspecto, interpretação do tema. E aí aqui eu falei para vocês, agora há pouco, da importância da palavra tema e da importância dos recortes, ou seja, combate a não sei o quê, os efeitos do não sei o quê, os desafios de não sei o quê, isso aí é recorte. No Brasil, é recorte. Na sociedade, é um recorte. Prestar atenção e sinalizar isso na tese. Onde fica a tese? É a introdução. E aí a melhor parte que é essa aqui, ó, que também é mais difícil. Aplicabilidade de áreas do conhecimento. Analogia com os seus, não é da coletânea, hein? Os seus conhecimentos. Não pode copiar da coletânea. Que analogia que eu posso fazer? Posso fazer um resgate histórico, que eu aprendi na aula de história. Posso usar uma abordagem literária. Posso citar uma série, que é conhecimento de mundo. Posso citar um filme. Posso citar uma reportagem, né, uma notícia que chamou muita atenção. Posso usar uma estatística.
são os percentuais que vocês adoram, né? Posso citar um desenho animado, de repente, um documentário. Posso citar uma obra de arte, um jogo. Né? Nossa, tem inúmeras possibilidades. Até uma campanha publicitária. Por exemplo, sei lá, estou falando de campanha publicitária, então estou falando de trânsito. Se beber, não dirija. Aí você pode indagar essa assertiva. Sabe assim? Campanha publicitária. Tudo isso aqui é repertório, só que assim, vai muito além de saber o repertório. É preciso costurá-lo. É preciso relacioná-lo à discussão. Tem que relacionar. Senão, não cumpriu o objetivo. É a mesma coisa de você citar. Essas citações fáceis que a gente usa bastante, né? Platão. Para Platão não basta viver, mas viver bem. Kant, Locke, Montesquieu. Tem citações curtinhas, citações fáceis. Só que se elas não estão bem costuradas, bem amarradas à discussão, elas não resolvem, elas não funcionam. E a nota continua caindo, mesmo que você tenha área de conhecimento, tá? Com relação ainda à área de conhecimento, o que é o ideal? Ideal. Vou colocar assim, ó. Ideal sobre repertório. Um por parágrafo. Exceto a intervenção. Um por parágrafo. Então, um na tese, um no argumento 1, um no argumento 2. Se você já usou, por exemplo, uma citação, chega. Falei tudo aqui, não falei da citação, né? Que é o argumento de autoridade. Argumento de autoridade. O ideal é um por parágrafo. Eu gosto de colocar 2, 3, porque eu gosto de mostrar que eu sei bastante. Aí você perde autoria. O que é autoria? Ponto de vista. Cadê você no texto? Só tem o Montesquieu, só tem a Xuxa, só tem a série, só tem o presidente, só tem a estatística e você sumiu. O seu parágrafo fica expositivo. São os erros, né? Aí a gente vai falar agora dos erros, os problemas que geralmente apresentam nessa competência. Aqui, ó, erros comuns. Aqui nos erros comuns, primeira coisa com relação à estrutura é o candidato colocar propostas de intervenção nos parágrafos errados, no parágrafo de argumento. Citar intervenções nos parágrafos de argumentação. Tá tudo em caixa alta, tá, gente? É para enxergar melhor. Não tô gritando, não. Agora que eu percebi. Tá tudo em caixa alta. Depois lá em casa, eu configuro certinho para não ficar feio. Então, às vezes, você está terminando seu parágrafo, assim, argumentativo, aí você diz assim, por isso é preciso resolver com sei lá o quê. Por isso o governo deve tomar medidas. Até que lá no argumento 2, que ele está antes da intervenção, pertinho, grudadinho, pode. Mas no argumento 1, não. Você ainda está reforçando o ponto de vista. Então, não intervir antes da hora. Tem um parágrafo só para isso. Outro problema com relação à estrutura é misturar as pessoas. Por exemplo, ora escreve na terceira, ora escreve na primeira.
Tá? Tem hora que você tá lá, a sociedade, e de repente, nós fazemos sei lá o quê. O nosso povo, acontece pra caramba. Então, ou você escreve na terceira, ou você escreve na primeira do plural. Decida-se. Qual é melhor? A terceira. Qual é melhor pro... A terceira, sempre, tá? Fala, fofa. Fala, qualquer um. Tem. Pior que tem, tem sim. Mas assim, aí é só a primeira pessoa. Não é. É tipo assim, a cada 50 tem uma. Certo. Mais impessoal. Sabe por quê? O pessoal, ele vai cair na proximidade do gênero artigo. Porque o pessoal, o candidato, ele vai dizer, infelizmente, isso é uma tragédia, é muito ruim, o povo não sei o quê, é aquele texto chororô, entendeu? E o texto dissertativo, ele demanda um argumento lógico. A sociedade vivencia um problema sério de desemprego por conta do período pandêmico. Sei lá, uma evidência que já constata que é o meu ponto de vista. Eu, enquanto candidato, eu consegui diagnosticar isso, por exemplo. Entendeu? Essa impessoalidade, porque, na verdade, o texto dissertativo, é engraçado isso, é paradoxal mesmo. Você pede para o aluno, faça um texto, argumente, dê um ponto de vista, defenda uma tese em nome da sociedade, não de acordo com aquilo que realmente ele pensa, ele, indivíduo. Ele fala em nome do povo. Tá? Não, aí não. O tu não. Pode usar. Não, aí põe entre aspas, porque é da autoria daquela pessoa, você vai citar, assim como tem citações que usa o eu não sei o quê. Tem um monte de citação que usa a primeira pessoa. Mas, sim, o fato dela estar entre aspas e você disse que é do fulano de tal, tranquilo. Já tira esse peso de impropriedade. Ah, não, também dá, com certeza. Aí você escreveria na terceira pessoa, entendeu? Por exemplo, vamos supor que você cite, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, você pode citar isso, né? Raul Seixas. Então, para Raul Seixas, a metamorfose, não sei o que lá, constrói-se com base não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você está readaptando a citação dele. Mas se você citar eu prefiro ser, aí tem que ser entre aspas bonitinho. É Raul Seixas, né? Aí, citar intervenções, misturar as pessoas. Parágrafos expositivos. Nossa! Ô, Raine, o que é um parágrafo expositivo? É aquele que só tem citação, dado, e você, cadê? Vou colocar assim, não apresentam causas e consequências, que é a construção das evidências argumentativas, né? Vou até colocar aqui, ó, igual a autoria. Porque, gente, enquanto eu estou citando alguém, o texto não é meu. Estou fazendo analogia, estou tentando justificar. Olha, o fulano disse isso. Olha, lá na Semana de Arte Moderna, não sei o que lá, não sei o que lá.
Olha, na obra de não sei quem, rola não sei o quê. Mas e o tema? E o ponto de vista? E a discussão? Analogias. Quando eu falo de analogia, eu estou falando de repertório, tá? Repertórios sem relação lógica. Você está citando alguém que não tem nada a ver com a discussão, você está enchendo linguiça. Outro erro, que é o tangenciamento, né? Fuga de tema e tangenciamento. A fuga, tangenciamento. A fuga é quando você realmente escreve sobre outra coisa. E o tangenciamento é quando você até tenta discutir aquilo, mas fala por cima. Pode ter a nota pela metade. Tudo bem aí? Então, na competência 2, que fala de estrutura, que fala de análise temática e que aplica áreas de conhecimento, o que vocês mais usam? Citam intervenções nos parágrafos de argumento, misturam as pessoas do discurso, fazem parágrafos que têm muita informação e zero argumento, zero autoria, fazem analogias sem noção e, muito raro isso acontecer aqui, mas é bom sinalizar, né? Você pode ter uma fuga de tema, pode ter um tangenciamento, tá? Vamos para a competência 3? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, gente, quem está em casa, estou acompanhando aqui, tá? Podem perguntar. Gente, a competência 3, ela fala assim de seleção, interpretação, das ideias a serem discutidas no texto. Aqui eu estou parafraseando, tá? Mas é o que eu chamo de projeto de texto. Aqui que é o projeto de texto, ou seja, o que de fato você vai sinalizar como argumento. Vou copiar aqui o que é cobrado. Então, Lohane, o que eles avaliam nessa competência? Que de fato é cobrado na competência 3. Primeiro, se você conseguiu, de fato, entender o tema. Vou colocar aqui, bom entendimento do tema e escolha o viés argumentativo. Ou seja, é você conseguir projetar o texto. Escolher ao menos 2 elementos que serão desenvolvidos lá nos parágrafos de argumentação. Vou colocar aqui a argumentação. Essa é a competência do argumento, essa é a competência que você vai realmente discutir o texto, né? Estão com frio? Quero até ver quantos graus está agora.
33, é. Com sensação de 36. Bom, os erros mais comuns é não planejar o texto. É o mais comum, é aquele texto que não segue o fluxo de pensamento organizado. Ausência de planejamento textual. O texto não segue o fluxo de pensamento organizado. Não apresenta na introdução projeto. Vou colocar assim, projeto A, B. Quer dizer, um elemento A para ser discutido no desenvolvimento 1 e um elemento B para ser discutido no desenvolvimento 2. Pode perguntar. Ah, com certeza, né? Na verdade, aí, no Enem, na época que aconteceu isso, foram duas situações. O argumento 2 dele, ele começava exatamente assim. Agora, para não ficar muito chato, não sei o quê, cansativo, eu vou ensinar uma receita de miojo. Ferva, 300 ml d'água, não sei o quê. E fez bonitinho, assim, de tal forma que, se o corretor não lesse, ele ia passar batido. Ele foi avaliado, eu não lembro a nota, faz muito tempo, eu não tinha nem meu bebê. Ele foi avaliado, acho que foi 2012, ou 11, tirou tipo 5,8. Naquela época, hoje já existe. No Enem não existia a impropriedade, elementos impróprios no texto. Que seria uma receita de bolo, xingar alguém, cantar uma música, qualquer coisa assim. Entendeu? Hoje já zera. Hoje já. E aí o outro candidato, esse colocou a receita de miojo. O outro que tirou 600 e pouco, ou o contrário, eu sei que as notas não passaram de 600, mas foram muito, muito questionadas. Ele colocou o hino do Palmeiras. Só que ele não sei o que lá, salve verde, imponente, não sei o quê. Eu sei que ele colocava um trecho da música, eu não sei o hino do Palmeiras, só sei do Corinthians. Ele colocava um trecho e argumentava. Outro trecho da canção, do hino do Palmeiras, e argumentava. Ele foi misturando. Ah, sim, com certeza. Como é que é? Eu não sei. Eu sei que realmente são dois alunos que já eram acadêmicos da USP. Um era da engenharia e um era da medicina. Mas eu não lembro assim se foi alguma coisa que a própria USP está envolvida. O que eu vi nos jornais na época é que os indivíduos, fizeram porque eles quiseram. Senão, eu acho que a universidade teria sido punida também. Porque é uma forma de você deturpar um processo seletivo, né? Porque o que aconteceu? Eles fizeram isso, eles tiveram nota e jogaram a coisa no ventilador. Eu coloquei o hino do Palmeiras e tirei 6. O Enem é o que há de pior, entendeu? E realmente, eles já eram acadêmicos da USP, isso é fato. Errado não é, é uma forma de crítica, né? Ao sistema. É uma forma, é uma manifestação. Em contrapartida,
sim, também não é uma coisa bonita de se fazer, entendeu? Né? É uma sacanagem, é uma brincadeira. Tanto é, mas assim, teve o lado positivo. Tudo tem o ônus e o bônus. Qual foi o lado positivo? Qualquer impropriedade que o professor encontrar, ele atribui 0. Porque antes não existia isso. Se for ver. Não? Tá. Então, aqui, ó, gente, só para reforçar, tá? Essa competência é a competência do argumento, da organização do texto do argumento. Essa e essa. A 2 e a 3, tá? Aqui, o que você tem que fazer? Desenvolver bem o tema e escolher esse viés argumentativo. Não dá para falar sobre tudo, né? Porque eu só tenho 30 linhas, então eu tenho que escolher. E também não posso deixar as ideias soltas. 2 linhas eu falo de uma coisa, 2 linhas eu falo de outra e não concluo nada. Por isso que tem que ter projeto. Escolher ao menos 2 elementos, que é o projeto, e os erros comuns. Falta de planejamento, o texto não segue um fluxo de pensamento organizado, não apresenta o projeto na introdução, e a gente chama de tese, né? Aí a competência 4, que também é uma competência gramatiqueira, vai falar da aplicabilidade de elementos coesivos. E vai falar de coerência. Que é cobrado. Assim, evitar a repetição dos elementos coesivos e, em cada oração, colocar os elementos coesivos. Início das orações, entre orações. Então, seria bom uso dos elementos conectores. O que é elemento conector? Conjunção, locução conjuntiva, preposição, crase. Tudo isso aí é elemento conector, porque vai colaborar para que eu leia o texto e tenha aquela liga entre um verbo, um sujeito e tudo mais, tá? Uso dos conectores interna e externos, externamente, que são aqueles que eu sempre falo, coloca o conector lá no início do parágrafo, né? Aí você sinaliza lá, nesse viés, a priori, não sei o quê, além disso. Então, além de usar esses elementos, você também tem que usar tanto o conector entre as orações, como no início dos parágrafos. Conector conclusivo lá na conclusão, blá, 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 tá? Fluidez argumentativa. Quando eu falo de fluidez argumentativa, eu estou falando de coerência. Ai, toda hora fica vermelho. Estou falando da coerência. Por quê? Porque é a coerência que vai determinar se o seu texto tem pé e cabeça. Tem começo, meio e fim. Tá? Vou até colocar aqui. É bem infantil isso aqui, mas é real. Assim, vamos supor que você não usa bem os elementos conectores e tudo mais. Não, aqui não é o que é cobrado, é erros comuns. Você vai ter que, de fato, tá errado mesmo? Ai, não acredito, Paulo. Tração. Aí aqui nos erros comuns, por exemplo, repetição de conectores. Tem conector repetição.
que a gente adora, né? O assim tá louco. O assim é o conector que mais aparece nos textos. Assim, 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 assim para tudo. Assim para concluir, assim para somar, assim para contrapor. Assim ele é, né? É mil e uma utilidades. E na verdade tem que tomar cuidado com essa repetição do mesmo conector, sempre tentar inovar. Por isso que tem tabela de elemento coesivo e evitar o uso equivocado. Uso equivocado, ou seja, você quer um conector de adição e usa, por exemplo, muitas vezes os alunos terminam a conclusão assim, contudo é adversativo. Não é conclusivo. Contudo, não sei o que, faça e preciso, é o uso equivocado de conjunção, locução conjuntiva, elemento conector. Outra coisa são os parágrafos, e isso aqui é parte de coerência, né? Parágrafos prolixos. Que são aqueles parágrafos, às vezes, ambíguos, parágrafos confusos, pouco claros, entendeu? Às vezes você entendeu, mas quem lê não entende. Tem que pensar nisso. Será que quem lê o meu texto vai entender o que eu quero dizer? Ah, mas eu quis dizer não sei o quê. Isso acontece muito comigo. Eu atribuo uma nota e tal, aí o aluno vem. Ué, Luane, você não entendeu isso aqui? Eu quis dizer tal coisa. Você vai ter oportunidade de explicar lá no Enem? Você vai ligar para o corretor. Olha, na linha, você vai deixar um recado. Na linha 21, eu estou fazendo referência à minha realidade, à minha família, ao meu vizinho. Cara, você não vai poder fazer isso. Então você tem que ser o mais claro possível. É igual o texto jornalístico. Ele tem que ser o mais fácil possível. Tá? E dá? Esse ano? Não. Nossa. Oportunidade, né? Oportunidade. Bom, já estamos na competência 5, reforçando aqui, né, que todas vale do gente. A última, amém. Então, gente, conclusão com proposta de intervenção. Primeira coisa que você tem que pensar. Primeira coisa, vou colocar número 1 aqui. Quais problemáticas eu elenquei no meu texto? Eu vou propor intervenções para as problemáticas elencadas no meu texto. Não todas que existem no universo. As elencadas no meu texto. Elencos. Eu aperto o teclado, a letra não sai, cara, ou então sai outra. Então, propor medidas para os problemas elencados no meu texto. Vamos pintar. Aí, o que não pode faltar? O que de fato é cobrado? O que a intervenção quer de você lá no Enem? Tirar isso aqui. Colocar a bolinha. Bom, primeiro, o que você tem que fazer no passo a passo, né? Usar um conector conclusivo. Já falou disso em outras aulas, várias vezes. Depois disso, responder as perguntinhas. O agente, que é o quem fará, o que fará.
como fará, para quê. E aí, desses 4 elementos, quem, o que, como e para quê, eu tenho que detalhar um. Detalhar ao menos um dos elementos anteriores. Ao menos um. E depois que eu fiz isso, retomada da tese. Quando eu falo retomada da tese, não é para você pôr uma citação nova, não. É para você retomar o repertório da tese ou a discussão inicial. Assim, as crianças vão parar de usar a tecnologia. Discussão inicial. Discussão inicial ou repertório, né? Aí você que manda. Mas isso aqui é fundamental. Quantas vezes eu tenho que fazer isso aqui no Enem, por exemplo, essa parte aqui? Você pode, se você tiver espaço para isso, você vai poder responder agente, ação, as perguntinhas 2 vezes. Para o argumento 1, solucionar o problema que você elencou no argumento 1, sei lá, inoperância estatal. E tudo de novo para o argumento 2. É possível? Nem sempre. Nem sempre, porque para você fazer 2 vezes, você vai precisar de umas 8 linhas. E não é todo mundo que consegue ter 8 linhas, né? Pois é. Então, pelo menos uma vez você tem que fazer isso aqui para garantir os 200 pontos. Pelo menos uma vez. E os erros mais comuns? O povo faz, né? E erra tanto na intervenção. Não propõe medidas. Não propõe medidas, ou então, vou até colocar aqui ao lado mesmo, elas estão incompletas. Ou então as medidas não são exequíveis. Medidas não exequíveis. Quer dizer, você coloca uma solução que você vai conseguir que ela seja realizada só lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil não. Entendeu? Tem que ser uma coisa a nível de Brasil. Lembre-se que você está no Brasil. Outra coisa. Citações na intervenção. Tem muita gente que termina com citação, sabe? Esses são os erros mais comuns, mas é claro que tudo se baseia nisso aqui, ó. Não propõe as medidas. Fato, são os maiores problemas, né? Que a gente encontra aí na intervenção. Tranquilidade até aqui? Eu vou deixar esse artigo. Nada. Mas é legal registrar, é bacana. Pelo menos não fica com tanto sono também, faz alguma coisa. Sério? É que assim. Posso fechar? Ah, é que assim, no primeiro ano, o critério é para aluno de primeiro ano. Não tem jeito. Mesmo que seja um texto dissertativo. No segundo ano, eu já comecei a apertar mais. Mas ano que vem teve... Ano passado teve a questão da pandemia, né? Que trouxe à tona um monte de coisas. E esse ano que eu estou realmente colocando... O que eu fiz? Sumiu, ainda bem. Eu estou realmente colocando os critérios do vestibular. O nível arrochou mesmo esse ano. Ia. Uhum, sim. Sim.
Nada. Tchau, gente. Beijo para quem tá em casa. Beijão.